Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Globo Esporte. E hoje nós conversaremos sobre o hóquei de gelo. Fique ligado que logo depois da abertura, nossos repórteres te contam tudo sobre esse esporte. O hóquei sobre gelo ele é um esporte olímpico jogado num rink de patinação, entre duas equipes de 5 jogadores, sendo 2 defensores, 3 atacantes e um goleiro, onde todos os jogadores e juízes calçam patins de gelo. Os jogadores patinam no gelo e usam tacos para movimentar um disco de borracha, o puck. O objetivo desse jogo é fazer com que o disco seja colocado na balsa do adversário, um gol que equivale a 1 ponto. A equipe com o maior número de pontos no final vence a partida. O hóquei no gelo é um dos jogos mais rápidos do mundo, tanto pelo movimento constante e rápido dos jogadores, quanto pelas tacadas disparadas pelos jogadores, que podem alcançar uma velocidade de mais de 160 km por hora. O hóquei sobre o gelo foi criado no Canadá em 1834 como um derivado do hóquei sobre o campo. Os primeiros jogos de caráter informal foram realizados por soldados britânicos em Kingston, Ontário, Halifax, Nova Escócia, sobre espelhos de águas congelados nos rios e lagos durante um rigoroso inverno canadense. Como derivado direto do hóquei de campo, tacos curvados e bola de borracha eram os principais equipamentos de jogos. Em 1875, o primeiro jogo em recinto coberto foi organizado em Montreal e em 1877, 7 estudantes da Universidade McGill criaram as primeiras regras para o esporte. A bola foi substituída por um disco de madeira e cada equipe possuiria 9 jogadores, mais os reservas. O esporte rapidamente se espalhou pelo país. O hóquei sobre o gelo foi desde sua criação até meados da década de 1930, um esporte predominante masculino e ainda assim, atualmente as pessoas do sexo masculino ainda constituem a maioria dos jogadores, amadores e profissionais, possivelmente dada a natureza violenta e agressiva do desporto. Porém, a história do hóquei sobre o gelo feminino é quase tão antiga quanto o esporte em questão. Uma das filhas de Lord Stanley, Isabel, era fã do esporte e foi gravada em 1890 jogando hóquei com seus irmãos e amigos. O primeiro registro de uma partida de hóquei feminino foi em 11 de fevereiro de 1891 em Ontário. Meninas e mulheres atualmente jogam em equipes exclusivamente femininas ou em equipes mistas, jogando juntamente com pessoas do sexo masculino. Nos últimos 10 anos, o hóquei sobre gelo feminino se tornou um dos esportes que estão crescendo rapidamente. O número de jogadores cresceu em 400% nos últimos 10 anos. O campo de hóquei é uma pista de gelo especialmente desenhada para o hóquei no gelo. O gelo diminui ao máximo a fricção do disco sobre a pista, bem como a locomoção dos jogadores, permitindo a estes alcançarem altas velocidades. O campo possui um formato retangular. A pista de hóquei no gelo padrão possui 61 metros de comprimento e 26 metros de largura na NHL e 60 metros por 30 no resto do mundo. Todas as pistas de hóquei possuem cantos de formato arredondado, em vez de formarem um ângulo de 90 graus. Um muro opaco de aproximadamente 1 metro de altura envolve toda a pista e evita que o disco saia do campo. Acima deste muro fica outro transparente, que possui aproximadamente 1 metro a 1,25 de altura, permitindo às pessoas na arquibancada ampla visão de jogo e ao mesmo tempo protege essas pessoas. Uma linha vermelha, ou red line, ou a linha central, center line, divide o campo ao meio. É usada pelo juiz para a marcação de impedimentos e de icings. Outras 2 linhas vermelhas, red goal line ou simplesmente red line, estão localizadas em cada extremo do retângulo, a 3 metros do fim do campo. Esta linha não é usada apenas em pistas de hóquei nas escolas dos Estados Unidos, embora seja usada no Canadá. 2 linhas azuis, distanciadas a 8,5 metros da linha vermelha central, na NHL, e de 8,85 metros no resto de todo o mundo, delimitam as 3 zonas do campo: a zona de defesa, a zona neutra e a zona de ataque. A zona de defesa de uma equipe e a zona de ataque. O guarda-redes ou goleiro é o jogador encarregado de defender o gol. Ficam quase sempre próximos ao gol. Os guarda-redes precisam de rápidos reflexos, além de rapidez e força suficiente para mover qualquer parte do corpo, e o pesado equipamento de proteção. Rapidamente, com o intuito de bloquear o gol. Um pequeno erro ou demora de alguns poucos segundos podem custar à sua equipe 1 ponto. Ao contrário de outros jogadores, possuem o direito de pegar o disco com a mão em qualquer parte da pista,
Defesa. Atua diretamente na zona de defesa da sua equipe, tentando parar ataques da equipe oponente. Marcam poucos golos, alguns porém são muito ofensivos, participando de jogadas de ataque quando possível. Estes fazem mais gols, mas arriscam a defesa de sua equipe. Centro. Posiciona-se no centro da pista. Geralmente são os jogadores que mais se movimentam ao longo do jogo e participam tanto de jogos de defesa quanto de ataque. São também os jogadores que mais marcam gols. Wingers. Posicionam-se nos cantos das zonas de ataque, lutando pelo disco. Quando este vai para a região por trás da baliza, posicionam-se em frente ao golo, com o intuito de bloquear a visão do guarda-redes e de pegar possíveis remates. E fazem passes ofensivos para outros jogadores da sua equipe quando essas estão livres da marcação. Geralmente são utilizados 1 ou 2, um sendo o left winger, ala esquerda, e 2 jogadores de defesa, além dos guarda-redes.